Olá, este é o sexto episódio da nossa série de audiobooks do livro Como Educar Nossos Filhos nos Dias de Hoje, Liberalismo versus Repressão, de Rudolf Dreikurs e Vic Soames. Eu sou a Aline Sestaroli, sou psicóloga e idealizadora do Encorajando Pais, que é um programa de educação parental que tem por objetivo encorajar os pais no processo de educação dos filhos para que estes se tornem adultos confiantes, capazes e com habilidades para contribuírem com a construção de um mundo melhor. E neste capítulo 6, o tema é o uso das consequências lógicas e naturais. Então vamos lá. Uma vez que punição e recompensa não são eficazes, o que podemos fazer quando as nossas crianças se comportam mal? Bem, o que acontece se a mãe se esquece do bolo no forno? Pela lógica, o bolo vai queimar. Esta é a consequência natural de seu esquecimento. Se permitirmos à criança experimentar as consequências de seus atos, estamos lhe oferecendo uma situação real e honesta de aprendizagem. Alfred, de 10 anos, frequentemente se esquecia de levar a merenda para a escola. Assim que a mãe descobria que ele deixara a merenda em casa, levava-a até a escola e a fazia chegar às mãos de Alfred. Toda vez que isso acontecia, ela falava sobre o esquecimento do filho e lembrava a ele como era desgastante levar a merenda até a escola. O menino respondia a essas preleções com um tremendo mau humor e continuava a esquecer a merenda. Qual seria a consequência natural de esquecer a merenda? Ficar com fome. A mãe pode dizer a Alfred que ela não vai mais se responsabilizar pela merenda dele. Então, quando ele se esquecer de levá-la, ela simplesmente ignorará suas queixas. Afinal de contas, não é problema dela. Alfred ficará zangado, por certo, pois ele acha que é dever da mãe providenciar o seu lanche. Mas a mãe pode responder calmamente: Sinto muito que você tenha se esquecido da merenda, meu filho. Talvez seja necessário pedir a colaboração da escola neste problema, para que ninguém forneça o dinheiro do lanche. Se, porém, a mãe acrescentar, talvez isso lhe sirva de lição, ela estará imediatamente transformando a consequência em castigo. E da maior importância que usemos palavras que é da maior importância que usemos palavras que deixem claro à criança que está em suas mãos a solução do problema, e não que ela deva fazer aquilo que nós decidimos por ela. A ideia de deixar uma criança com fome aterroriza muitos pais. Realmente é desagradável ficar com fome, mas a falta de uma merenda de vez em quando não vai causar danos físicos e o desconforto pode ser eficaz para estimular Alfred a se lembrar de levar a merenda para a escola. Ajudará a eliminar o conflito e a falta de harmonia entre Alfred e a mãe, o que é muito mais prejudicial que a fome. Nós não temos o direito de assumir as responsabilidades pelos nossos filhos, nem tampouco temos o direito de arcar com as consequências de seus atos. Estas coisas pertencem a eles. Alice, de 4 anos, tem peso abaixo da idade e se resfria facilmente. Tanto o pai como a mãe estão convencidos de que sua saúde melhorará com uma alimentação adequada. Alice senta-se diante do prato, comendo as primeiras colheradas com prazer. Bebe um pouco de leite e, quando a conversa entre o pai e a mãe começa, ela aos poucos perde o interesse na comida. Apoia o cotovelo na mesa e segura a cabeça com a mão. Com indiferença, empurra a comida para a beira do prato. Vamos, querida, como seu jantarzinho gostoso, sugere o pai. Ele fala de maneira doce e gentil. Alice sorri vitoriosamente
coloca uma colherada na boca e fica com a comida lá, sem mastigar. Papai começa outra vez a conversar com mamãe. As mandíbulas de Alice se movem uma vez ou duas. Vamos, meu bem, mastigue. A mamãe interrompe a conversa. Você quer ficar uma mocinha bonita, não quer? A menina mastiga vigorosamente. Ah, é assim que eu gosto, encoraja o papai. Mas logo que a conversa entre o pai e a mãe continua, Alice para de comer. A refeição toda consiste em fazer continuamente com que a menina coma. O objetivo do pouco apetite de Alice é manter os pais ocupados com ela. Isso é fácil de se descobrir quando observamos o que os pais estão fazendo. Comer mantém a vida, é uma função normal. Há sempre um dos pais se comportando mal quando uma criança tem problemas alimentares. Comer é problema da criança. Os pais deviam se preocupar com seus próprios problemas e não com os da criança. A maneira mais simples de ensinar a Alice a comer adequadamente é deixá-la comer. Se ela recusar, os pais devem manter uma atitude amigável, se abster completamente de recomendações, tirar o prato da mesa quando todos tiverem terminado e deixar Alice descobrir o que acontece. Se não comemos, ficamos com fome. Na refeição seguinte, nunca antes, oferece-se comida outra vez. Se Alice ainda recusar, não se diz nada. A afabilidade prevalece à mesa. A implicação é: se você quiser comer, aqui está a comida. Se não quiser, devo chegar à conclusão de que não está com fome. A comida é retirada naturalmente se a criança começar a brincar com ela. Não há nenhuma ameaça de castigo e nenhum suborno ou recompensa, que é a sobremesa. Alice pode se queixar de fome uma hora mais tarde e pedir leite ou biscoitos. A mãe responderá: Sinto muito, querida, que você esteja com fome. O jantar vai ser servido às 7 horas. É uma pena que tenha que esperar tanto. Independente de quão lamentável a fome de Alice possa parecer, a mãe deve deixar Alice ficar com fome, porque essa é a consequência natural de não comer. O sofrimento da dor de umas palmadas é punição, porque é infligido por um dos pais. O desconforto de ficar com fome não é imposto por um adulto, mas é o resultado de não ter comido na hora certa. Por que motivo os pais não sentem nenhum remorso por infligir dor quando batem na criança e ficam horrorizados com a ideia simples da dor da fome que a criança inflige a si mesma? Parece que os pais se sentem profundamente responsáveis pelo provimento da comida e se sentem culpados, considerando-se maus pais se veem seu filho com fome e não fazem nada a respeito. No entanto, a nossa preocupação exagerada com o fato de nossos filhos comerem ou não, a profunda ansiedade que sentimos em relação à sua magreza e saúde, são frequentemente uma máscara. Os pais podem ingenuamente acreditar em seu sentimento de responsabilidade quando na verdade estão apenas camuflando seu desejo de dominação. Quero fazer com que meu filho coma do jeito que eu quero. É um desejo de controle que induz muitos pais. É contra esse controle altamente autoritário que Alice está lutando. Quando a autoridade é removida e Alice não tem mais nada contra o que lutar, não há mais nenhuma vantagem em não comer. Aí provavelmente ela comerá. Pode levar algum tempo e certamente demandará paciência também. Se as consequências lógicas são usadas como uma ameaça ou impostas com raiva, elas deixam de ser consequências e se transformam em castigo. As crianças são rápidas em perceber a diferença. Elas respondem às consequências lógicas, mas agridem de volta quando são punidas.
Os pais de Alice decidiram usar as consequências lógicas. Ela não corresponde. A mãe fica aborrecida, mas não diz nada. Papai e mamãe conversam, mas sem nenhuma animação. Seu problema senta bem debaixo de seus narizes, sem reagir, empurrando a comida para a beira do prato. A mãe e o pai já quase acabaram de almoçar. Papai vira-se para Alice com carinhosa paciência. Vamos, Alice, coma o seu almoço. Se você não comer, sabe que ficará com fome antes da hora do jantar. E você não vai comer nada entre as refeições. Você não quer ficar com fome, quer? A menina responde que não está com fome, mas o pai não cede. Muito bem, vai ficar com fome. E lembre-se, nada até o jantar. Isso não é consequência lógica, ainda é castigo. Alice é ameaçada com a fome. Papai e mamãe ainda estão preocupados com a alimentação de Alice e sutilmente demonstraram isso a ela. Eles ainda querem fazer com que a menina coma. Alice é esperta, percebe o quanto eles se sentirão mal se ela ficar com fome. Assim, nega a si própria o almoço e sofrerá de fome para punir seus pais. A única saída para o dilema de seus pais é realmente se despreocupar com o fato da menina comer. É problema dela, ela tem que resolvê-lo. Pode comer ou não, pode sentir fome ou não, a escolha é dela. Deixe-a assumir as consequências. Quando usamos o termo consequências lógicas, os pais frequentemente o interpretam erroneamente. Acham que é uma nova maneira de impor aos filhos as suas exigências. As crianças percebem isso e veem a coisa como realmente os pais a fazem: punição disfarçada. O segredo está na maneira de aplicar o conceito. É uma reavaliação crítica por parte dos pais, que abrem espaço para que a sequência lógica dos fatos se desenrole. Funciona em mão dupla. A consequência natural de não comer é o desconforto da fome. A consequência natural de comer é o conforto da satisfação. A hora do almoço era um desgaste diário para a mãe, que estava tendo problemas com Carol, de 6 anos, para que estivesse pronta na hora de ir para o jardim de infância no segundo turno. Foi quando ela ouviu falar sobre o sistema de consequências lógicas. A mãe admitiu que era ponto de honra para ela que Carol não chegasse atrasada à escola. Era difícil permitir que Carol a envergonhasse chegando tarde. Um dia, porém, ela mostrou à filha onde deveriam estar os ponteiros do relógio quando fosse a hora de sair para a escola, e em seguida se sentou para almoçar com ela. Carol não reagiu. Assim, quando a mãe terminou de almoçar, levantou-se da mesa, sentou-se na outra sala e pegou um livro para ler. Não interessa se as palavras entravam por um olho e saíam pelo outro. O importante é que parecia que ela estava completamente absorvida por seus próprios interesses. Carol finalmente saiu para a escola meia hora atrasada. Quando voltou, a mãe descobriu por acaso que nada acontecera em consequência de seu atraso. A mãe continuou com o mesmo comportamento nos dias seguintes. No terceiro dia, escreveu um bilhete para a professora pedindo sua cooperação. Carol estava 45 minutos atrasada naquele dia. Quando voltou para casa, estava chorando porque chegara atrasada. Sinto muito que você tenha chegado atrasada, querida. Quem sabe amanhã você pode se organizar para chegar na hora. Daquele dia em diante, Carol passou a observar o relógio como uma águia e a mãe parou de se preocupar com o fato de fazer com que ela saísse para a escola na hora. Esta mesma técnica pode ser aplicada a crianças que levantam cedo para ir para a escola no primeiro turno. Pode-se lhes dar um despertador. A mãe deve explicar que não será mais responsável por botá-las para fora da cama e despachá-las para a escola na hora. A mãe não vai à escola.
Ela para de correr atrás dos filhos e os deixa por sua própria conta, sem interferir se esquecerem os livros ou o trabalho de casa. Se as crianças devem tomar o ônibus escolar e o perdem, terão que ir a pé ou de ônibus para a escola, mesmo que a distância seja grande. Não tem importância, elas têm muita energia. Muitas vezes a consequência lógica que se relaciona com o ato nos ocorrerá depois de pensar um pouco. Precisamos apenas nos perguntar: o que acontecerá se eu não interferir? Trabalho de casa não será feito, não feito ocasionará a bronca do professor. Brinquedos destruídos vão-se para sempre, não são substituídos. Roupas que não são colocadas na cesta de roupa não são lavadas, e assim por diante. Algumas outras vezes se torna necessário arrumar sutilmente uma consequência. Kate, de 3 anos, não se conformava em não ir para a rua quando brincava no quintal. A mãe tinha que prestar atenção o tempo todo e constantemente trazê-la de volta para dentro. Repreensões e até mesmo algumas chineladas não adiantavam nada. Qual seria a consequência lógica neste caso? É claro que não poderíamos soltar as rédeas completamente até que ela fosse atropelada por um carro, o resultado natural de brincar na rua. Assim, tivemos que arranjar uma consequência que se encaixasse à desobediência. A primeira vez que Kate quiser brincar fora de casa, a mãe lhe perguntará se acha que pode ficar no quintal. Se ela sair de novo, a mãe deverá pegá-la calma, porém firmemente, e carregá-la para dentro de casa. Já que você não está com vontade de brincar no quintal, você não pode sair. Quando você tiver condições, poderá tentar outra vez. É melhor se Kate tiver uma área definida para brincar em casa. Não deve haver nenhuma evidência de rancor ao retirar Kate de sua brincadeira do lado de fora da casa. Quando a mãe disser, uma vez que você não tem vontade de ficar no quintal, ela estará indicando o direito de Kate de ter seus próprios sentimentos. A mãe não pode fazer com que Kate queira ficar no quintal. Pode, porém, estabelecer limitações e consequências. Então, logo Kate expresse o desejo de tentar outra vez, ela poderá sair. Se correr para a rua, será trazida de volta para dentro de casa, onde permanecerá pelo resto do dia. Para evitar que isso se torne uma disputa por poder, depois de 3 vezes seguidas, a mãe pode deixar Kate sem sair durante alguns dias. É da maior importância dar constantemente à criança a oportunidade de tentar outra vez. Isso faz com que ela sinta que ainda tem uma oportunidade e demonstra a confiança da mãe na criança e em sua capacidade de aprender. Kate pode protestar por ser trazida para dentro e expressar sua revolta por não sair do jeito que quer. Neste momento, a mãe deve permanecer calma. Não deve fazer absolutamente nada em relação à revolta, uma vez que devemos lidar apenas com um problema de cada vez. Betty, de 3 anos, não gostava de escovar os dentes. Toda vez a mãe tinha que acompanhá-la e forçá-la para que o fizesse. Esse problema aborrecia tanto a mãe quanto a filha. Então a mãe pensou numa consequência. Ela disse a Betty que não precisava mais escovar os dentes se não quisesse. Mas, uma vez que doces e balas destroem dentes que não são escovados diariamente, a menina não poderia comer nenhum doce. Daí por diante, a mãe evitou qualquer referência à escovação de dentes. Durante toda uma semana, Betty não escovou os dentes nem comeu doces. Os irmãos sempre ganhavam doces e sorvetes. Uma tarde, Betty comunicou que desejava escovar os dentes e comer doce. Agora não, Betty. A hora certa de escovar os dentes é de manhã.
A menina aceitou isso sem reclamar. Na manhã seguinte, escovou os dentes por sua própria decisão. Muitas das coisas que as crianças fazem e nos aborrecem têm exatamente este objetivo, ou então o de nos manter ocupados com elas. Neste ponto, as consequências lógicas funcionam muito bem. Guy, de 4 anos, sempre calçava os sapatos com os pés trocados. Isso aborrecia bastante a sua mãe. Pelo amor de Deus, Guy, quando você vai aprender a calçar direito os seus sapatos? Vem cá. Então a mãe mandava que se sentasse e lhe trocava os pés dos sapatos. Guy sabe que seus sapatos estão calçados de maneira errada. A mãe pode perceber muito bem o objetivo de comportamento de seu filho se observar a resposta que desencadeia nela. Ele está querendo deixar claro que usará seus sapatos para pô-la a seu serviço. Quando a mãe diz, quando você vai aprender, ela está implicitamente afirmando que Guy é pouco inteligente. Isso está longe da verdade. Se alguém é pouco inteligente, no caso, não é a criança. A mãe pode evitar esta situação de conflito se parar de se preocupar com a maneira como Guy calça os sapatos. Os pés são dele, não dela. Se ela não interferir, o menino sentirá o desconforto que, inevitavelmente, se segue ao uso de sapatos em pés trocados. A primeira vez que a mãe notar que os sapatos estão colocados corretamente, ela pode calmamente demonstrar sua alegria pelo fato do filho agora saber o que fazer. Dizer isso é o suficiente. Dará a Gaia o reconhecimento por seu desempenho e o estímulo para que continue seus esforços. Allen, de 10 anos, deixou sua luva de beisebol no playground e quando voltou ela desaparecera. Ele chorou copiosamente. O pai censurou-o. Esta é a terceira luva que você perde este verão. Você acha que dinheiro dá em árvore? Depois de um longo sermão sobre a necessidade de se tomar conta das próprias coisas, o pai extraiu de Allen a promessa de tomar cuidado com a próxima luva. Muito bem, eu compro outra para você amanhã, mas lembre-se, esta é a última deste verão. Quando ele perdeu a segunda luva, o pai dissera exatamente a mesma coisa, inclusive a última observação. Mas ele não podia suportar ver Allen tão consternado. Muitas vezes os pais têm uma oportunidade de ouro de permitir que a consequência de um determinado comportamento tenha um papel eficaz. Mas, devido à pena que sentem ou ao desejo de proteger a criança, eles a privam da consequência e a punem à sua própria maneira, com uma repreensão ou sermão. Papai poderá dizer: estou morrendo de pena que você tenha perdido sua luva, Alan. Mas eu tenho que ter uma luva, explodirá o menino. Você tem dinheiro para comprar uma nova? Não, mas você podia me dar. Você tem a sua mesada no fim do mês. Mas não vai dar. Sinto muito, mas não há nada que eu possa fazer. O pai deverá continuar firme, embora mantendo o ar amigável. O uso das consequências lógicas significa uma reorientação do nosso pensamento. Devemos ter consciência de que não vivemos mais numa sociedade autocrática que pode controlar as crianças, mas numa sociedade democrática que precisa orientá-las. Não podemos mais impor nossa vontade às crianças. Devemos agora estimular o comportamento adequado, já que não podemos mais forçá-lo. Até que tenhamos convivido bastante com estas técnicas para que se tornem uma segunda natureza, acharemos o processo de reorientação bastante difícil. Serão necessários uma grande dose de reflexão e um exercício regular da nossa imaginação. Algumas vezes será possível deixar que os acontecimentos fluam naturalmente, sem nenhuma interferência por parte dos adultos. Isto é o que chamamos de consequências naturais. Por exemplo,
Se a criança dorme além da hora, ela naturalmente se atrasará para a escola e terá que enfrentar a zanga do professor. Outras vezes, podemos precisar estruturar os fatos, que logicamente se seguem ao mal feito. Estas são as consequências lógicas. As consequências naturais representam a pressão da realidade sem nenhuma ação específica por parte dos pais e são sempre eficientes. Em contraste, as consequências lógicas não podem ser aplicadas numa luta pelo poder, a não ser com extremo cuidado, porque normalmente se deterioram em atos punitivos de retaliação. Por esta razão, as consequências naturais são sempre benéficas, mas as consequências lógicas podem sair pela culatra. Não há nenhuma conexão lógica entre o fato da mãe proibir Bob de ver seu programa de televisão preferido e o fato dele não ter posto lixo fora de casa. Não importa a maneira como a mãe o diga, Bob vai ouvir. Você não botou o lixo lá fora, logo vou puni-lo, não permitindo que você assista ao seu programa. A lógica desta situação poderia ser a de que a mãe não gosta de cozinhar numa cozinha suja, cheia de lixo. Por outro lado, se Bob não termina suas tarefas de sábado até a hora em que o time de futebol se reúne, é bem lógico que não possa participar do jogo até que termine os seus afazeres. Uma aplicação cuidadosa e coerente das consequências lógicas é frequentemente e consideravelmente eficaz e pode resultar numa surpreendente redução dos conflitos e aumentar a harmonia familiar. As crianças são muito rápidas em perceberem a justiça das consequências lógicas e normalmente elas as aceitam de pronto, sem nenhuma resistência. Quanto menos os pais falarem em consequências, menos elas aparecerão como punição. Às vezes, naturalmente, não há nenhuma consequência possível e devemos esperar por outra ocasião. Algumas vezes o problema pode até ser resolvido se o discutirmos com as crianças e virmos o que elas têm a sugerir a respeito. Se, entretanto, os pais estão empenhados numa luta pelo poder com a criança, eles têm a tendência a usar as consequências lógicas como castigo e, assim, se privar da eficácia desse método. É da maior importância que estejamos constantemente alerta para não cair nesta armadilha. Devemos nos lembrar repetidamente: não tenho o direito de punir uma pessoa com status igual ao meu, mas tenho realmente a obrigação de orientar e dirigir meu filho. Não tenho o direito de impor minha vontade, mas tenho verdadeira obrigação de não ceder às suas solicitações indevidas. Espero que você tenha gostado desse capítulo. Ele é muito interessante para a gente pensar na nossa postura perante os desafios de comportamento das crianças e dos adolescentes e nessa aplicação das consequências, né? Esse é um capítulo que eu gosto bastante. Então aproveita para você já se inscrever aqui no canal e curtir esse vídeo, fique à vontade para compartilhar com as pessoas que tenham interesse pelo tema também. E na próxima semana eu trago mais um capítulo aí desse livro maravilhoso. E no capítulo 7 nós falaremos sobre ser firme sem dominar. Um beijo então e até lá!